Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro. Vamos continuar falando sobre é só uma questão de tempo e o tempo do Senhor. Queria que colocasse ali o tema. É só uma questão de tempo. Nós já conversamos semana retrasada a respeito e hoje a gente vai dar continuidade. Só uma questão de tempo. Parte 2. Amém? Amém. E ficou uma pergunta que eu chamava o tempo todo a atenção. E nós vamos continuar com essa pergunta. Que horas são? Que horas são? É hora de esperar o Senhor. Amém? 2 Pedro capítulo 3. Hoje nós vamos ler do 10 ao 13. 2 Pedro 10, 2 Pedro 3, versículos 10 ao 13. Diz assim: entretanto, o dia do Senhor, acho que na Bíblia de vocês o dia está com letra maiúscula aí, né? Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Obrigado, Deus, pela sua palavra. E ao considerarmos o que Pedro, o apóstolo Pedro, está nos trazendo sobre o fim do mundo e o que vem depois, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos oriente e nos faça crescer em tudo, em nome de Jesus. Amém? E aí eu quero pensar junto com vocês esta noite sobre as nossas reações e ações instintivas. As nossas reações e ações instintivas. Há coisas que nos perguntam, né, quando somos abordados e perguntam coisas para nós, e há outras que nós lemos. Elas mostram, porque tudo isso mostra muitas coisas sobre como nós enxergamos a realidade conforme a nossa cosmovisão. E que talvez isso distorça um pouco o vosso entendimento, ou o nosso entendimento. Situações que simplesmente assumimos que são de um jeito, e nós nunca paramos para pensar a partir de uma outra maneira de ver. E isso se chama viés. E nós não estamos totalmente cientes do nosso viés conforme a realidade, sobre a realidade das coisas. E de manhã eu citei o exemplo, e eu vou continuar com esse exemplo aqui. Se você soubesse que o seu cônjuge, ou a sua namorada, ou o seu namorado, que chegasse até você a notícia de que ele foi preso, sem mais detalhes, somente de que ele foi preso, o que você assumirá que aconteceu? Assumirá tranquilamente a inocência dele? Eu o conheço, ele é inocente. Houve algum erro, armaram para cima dele, armaram para cima do meu bebê.
Tem confusão aí, está confuso. Ele foi defender alguém, eu tenho certeza que ele foi defender alguém, corrigir uma injustiça, e ele foi injustiçado. Meu homem é inocente, seja o que for que ele fez, foi justificado. Ou então, minha esposa nunca faria mal a ninguém, minha namorada não mata nenhum mosquito, ela não faria mal a ninguém, tem algum engano nisso. Mas alguns de vocês podem estar aí pensando, finalmente chegou o dia em que ele foi pego. Ele foi pego, finalmente, depois de tanto aprontar, de tudo que ele fez, eu sabia que ia chegar esse dia, e esse dia chegou, agora ele vai pagar tudinho que ele fez. Pelas reações, o que é mais realista, amado? Eu não sei, mas o ponto aqui é que nós temos pressupostos. Todos nós temos pressupostos acerca de como a vida anda, de como a vida caminha, e nós tendemos a ler a realidade, a ler as notícias, a ler a Bíblia, a partir das nossas reações instintivas. Então, nesta noite eu faço uma pergunta para você, e eu quero que a sua reação, quero ver a sua reação instintiva, e aí nós vamos checar com a Bíblia se ela está certa ou se não. Onde passaremos a eternidade? Onde passaremos a eternidade? E como vai ser a nossa existência neste lugar? Para muitos e muitos crentes, a resposta instintiva é: passaremos a eternidade no céu. No céu. Mas como você imagina essa existência lá? Como que você imagina? É algo sólido, material, físico? Essa existência tem aromas, sabores, tem tato? Essa existência envolve montanhas, rios, animais. Essa existência envolve trabalho, lazer, conversas, comida, diversão. Ou você pensa em algo mais etéreo, uma existência de almas, aquelas coisas transparentes, flutuando, anjos, harpas. Falei de manhã que sempre tem harpas, né? Quando a gente fala coisas do céu, tem harpas tocando. É isso que você imagina? Talvez essa seja a sua resposta instintiva. A gente vai morar no céu para sempre, lá flutuando entre as nuvens. Mas talvez a sua resposta instintiva seja: passaremos a eternidade neste mundo, mas neste mundo refeito. Neste mundo refeito, na terra após um tempo no céu, em espírito, numa existência um tanto parecida com esta, com continuidade. Mas claro que sem pecado, sem mal, sem a morte, sem nada que nos faça chorar, sem o crime, sem crueldade, sem música funk. Hoje o texto vai lidar com isso. O que nos espera após o fim desta velha terra? Talvez o nosso viés, que estamos tão acostumados já acostumamos pelas ideias populares do povo de Deus,
pelas músicas que nós insistimos em escutar, por pregações variadas que nós vemos por aí, que nos ensinam desta forma, e também pelos nossos pressupostos. Sempre temos os nossos instintos, a nossa cosmovisão de enxergar a Bíblia. Fazemos uma leitura enviesada sobre essas coisas e não enxergamos a maravilha da palavra e a maravilha que Pedro está dizendo aqui. Hoje o texto vai desafiar o nosso instinto escatológico. Nós vamos explorar o que o apóstolo diz a partir deste texto e também comparando outros textos, escritura com escritura. E hoje o resumo da palavra é: Deus vai restaurar esta terra a partir do fogo, e habitaremos para sempre na nova terra, cheia de justiça. Amém? No sermão passado, da semana retrasada, que vimos, nós lemos dos versículos 1 ao 9, hoje nós lemos do 10 ao 13. Nós falamos bastante sobre o que Pedro tem a nos ensinar acerca dos alertas que ele vem trazendo incessantemente. Ele vem alertando dos falsos mestres que se levantam no meio da igreja, não é fora da igreja, e que esses vão ter o seu dia de punição. E que não sejamos tolos, que nós não sejamos tolos de achar que não haverá um dia do juízo. Essa era a conversinha mole dos falsos mestres, que desejam que você viva de maneira dissoluta. Vai lá, apronta o que você quiser, não haverá juízo algum. Se Jesus fosse voltar, ele já teria vindo. E Pedro agora nos lembra, mais uma vez, que este dia vem, e ele vem como um ladrão. Paulo ensina a mesma coisa, ele traz a mesma ideia lá em 1 a Tessalonicenses. Ele fala sobre o dia do Senhor, um dia de acerto de contas, um dia que será de acerto de contas. E Pedro está alertando: já veio o dia do juízo sobre a terra, já houve um dia em que com água o Senhor destruiu o mundo, e apenas os que estavam abrigados pela fé na arca que Deus deu foram preservados. Todos os ímpios foram mortos, aqueles que não creram, que insistiram em não se dobrar diante de Deus. E vimos também que Deus já mandou outros juízos parciais, lembram? Mas nunca foi uma solução permanente, apenas uma prévia da grande solução final, apenas uma prévia. Logo depois que eles saíram da arca, Noé e sua família, o Senhor fala algo para Noé. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21. O coração do homem é completamente inclinado para o mal desde o seu nascimento. O nosso coração é inclinado para o mal por causa da queda desde o nosso nascimento. E Deus está dizendo: eu limpei a terra, mas o problema continua aí, porque o coração do homem continua corrompido. Deus limpou a terra com água, mas a terra continuaria a ser poluída por causa do coração pecador do ser humano. Não, isso não foi uma segunda chance que Deus deu, querido. Não foi uma segunda chance para ver se dessa vez a humanidade faz direito. A humanidade precisava de um redentor. A humanidade precisava de alguém que morresse em seu favor.
A humanidade precisava de um novo coração. Vou tirar o coração de pedra e dar-lhe um coração novo. A humanidade, a história da humanidade, ela continua, ela segue. Jesus, o Filho de Deus, vem ao mundo, ele viveu, sangrou e morreu por todos nós. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a boa notícia da Bíblia, essa é a boa notícia do Evangelho. E agora todo aquele que crer nele será salvo. E isso traz uma compreensão para todo nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito tem uma compreensão. Feliz em compreender isso, que embora o cristianismo traga uma coroa no final da carreira, ele traz também uma cruz para o caminho. Tem uma frase de John Bunyan que diz: os verdadeiros cristãos são como sinos. Como sinos, quanto mais forte eles são atingidos, mais alto e claro o som da verdade se ouve através da vida deles. A mensagem dessa salvação, ela está se espalhando por toda a terra, por todo o planeta, até que todos creiam, até que todos os seus creiam, então virá o juízo. E Pedro aqui ele vem explicando. Dessa vez o juízo não é com água, dessa vez o juízo vem com fogo. Como eu disse lá, como nós conversamos semana retrasada, a Bíblia não explica detalhadamente o que é esse juízo com fogo, mas o que esse fogo faz está aqui no verso 10. Ele vem e ele desfaz a terra toda, e toda a obra existente serão expostas ao fogo, desnudada ou atingidas em outras versões. E o que significa isso exatamente? Que é uma questão aqui bastante interessante, quando nós olhamos, quando lemos aqui, o que você assume? Qual é o seu instinto? A terra vai ser exposta, a terra vai ser atingida. Qual é o seu instinto? Uma explosão completa? A terra se desfazendo em pedacinho? A terra sendo devastada para sempre? Talvez o seu instinto seja imaginar que textos como esses estão falando que o mundo vai ser destruído. E talvez seja o seu instinto escatológico destrutivo. Quando você vê coisas com o seu coração caído, esse mundo tem que queimar mesmo, e ele vai queimar mesmo, eu não estou nem aí, isso não é problema meu. E você segue semeando carnalidade, dia a dia, e se perguntando: por que eu não colho santidade? Pedro traz este contraste. O termo utilizado aqui pelo apóstolo é como se a terra fosse encontrada, descoberta. É como se fosse uma roupa velha. Imagine uma roupa velha, toda rasgada, toda suja, imunda, e ela vai ser queimada pelo fogo, e aí só fica a terra exposta, desnudada. A terra e as obras que nela há, elas serão expostas, elas serão descobertas. Pedro não está dizendo que não vai sobrar nada da terra. Pedro está dizendo que depois que o fogo vier, os elementos, a terra, o planeta, os céus, depois deles passarem pelo processo do fogo, o resultado disso será: a terra será revelada,
ela será exposta, ela será encontrada. É Deus removendo a sujeira do planeta, e isso é bom, e isso é parte do plano do Senhor. Que oração, amados, que oração. É hora de tirar as impurezas do coração, de passar pelos processos de queima pelo sangue do Cordeiro derramado, passar a ser exposto, um coração exposto, um coração desnudado, para ser encontrado pelo Senhor. É isso que o Espírito Santo faz em nós, quando nos torna novas criaturas. Assim como foi no dilúvio, essa é a comparação que Pedro está trazendo aqui. O dilúvio não destruiu a terra, o dilúvio destruiu o mal que estava no mundo. Não é verdade? O que acontece com a terra não é uma calamidade para que ela seja extinta, mas uma calamidade que acaba por refazê-la, purificá-la, liberta do mal. É entender que esse verso é uma promessa maravilhosa de purificação, uma destruição não do planeta, mas uma destruição de tudo que está agarrado ao planeta, como parasita, de todo este bolor de pecado que se instalou no coração do homem, toda essa corrupção, esta maldade dos nossos corações. Vemos várias passagens na Bíblia em relação a isso. Malaquias 3 diz algo parecido, se você já leu lá. Quem poderá suportar o dia da vinda do Senhor, o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como um fogo de ourives, será como refinador, purificador. As profecias de Malaquias falam sim de um fogo que vem, mas é um fogo que vem para purificar, tirar o que é perverso, tirar as impurezas, tirar as cracas que grudaram, que é o mal, que é o pecado, tudo aquilo que é abominável ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 18 e 25 também traz isso. Vamos ler lá? Romanos 8, dos versículos 18 e 25. Diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por essa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperamos que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que não está vendo?
Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. O que Paulo está falando aqui? O que todos nós temos um grande anseio, todos nós que temos o Espírito de Deus. E o que é esse grande anseio, pastor? O dia em que seremos redimidos de uma vez por todas, um dia em que vamos parar de lutar contra o pecado, que vamos parar de enfrentar o mal. E perceba o que Paulo está trazendo, que ele fala inclusive sobre a redenção do nosso corpo, o dia que o seu corpo for refeito. Perceba que ele fala que a criação também tem essa expectativa, essa ardente expectativa, a mesma que a gente. A criação tem ela está sujeita à vaidade. Esta situação terrível deste mundo, ela está sofrendo também, não voluntariamente, porque quem pecou não foram os cachorrinhos, os peixinhos, os passarinhos. Quem pecou fomos nós. Mas toda a criação sofre por causa do nosso pecado. Quando vemos animais abandonados pelas ruas, florestas devastadas, frutos ou frutas apodrecendo ainda no pé, cardos e abrolhos, animais que passam a serem mortos em nosso lugar, consequência da queda, da rebeldia, da desobediência. Eu li uma reportagem essa semana que vai começar o tal de Abril Laranja. Estão colorindo todos os meses, Abril Laranja, para estimular uma conversa sobre os maus tratos a animais. Queridos, só no Brasil são mais de 30 milhões de animais em condições de abandono e maus tratos. Isso representa 25% de toda a população pet no Brasil. Mas a criação tem uma esperança. Está ali no versículo 21. Qual é essa esperança da criação? Que ela será redimida do cativeiro, da corrupção, da degeneração em que ela se encontra. Então veja, Pedro está dizendo que esse mundo ele vai ser refeito, que o que vai queimar neste mundo é o mal, Essa é a expectativa da criação. A criação anseia, a criação geme por esse dia. O anseio da criação não é desaparecer, não é isso. O anseio da criação é dela ser refeita, ser redimida, liberta deste cativeiro da corrupção que nós a colocamos por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado. Se nós temos um pouco de memória, a gente pode lembrar, está ali bem no comecinho da Bíblia, a criação foi feita boa, Deus vai criando as coisas a cada dia, e Ele vai dizendo no final de cada dia, e viu Deus que era bom, Deus viu que era bom. A criação anseia por isso, pela volta do seu Criador. Não é só nós que ansiamos por este encontro, toda a criação aguarda pelo dia em que ela será liberta deste mundo quebrado. O anseio por liberdade, não por morte, não por ser extinta.
Outro texto, Atos capítulo 3, versículos 19 e 21. Atos 3, 19 e 21. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Paulo aqui está falando da volta de Jesus, da segunda. Jesus fica no céu até quando? Até os tempos da restauração. De quem? Restauração de todas as coisas. As promessas que os profetas fizeram, a qual o apóstolo nos lembra aqui neste texto. Jesus hoje está nos céus, à direita de Deus Pai, por um tempo, mas Ele vai voltar para fazer a restauração de todas as coisas, de todas as coisas. Tudo vai ser feito novo. Não só a humanidade vai ser resgatada, mas o mundo vai ser refeito. O mundo que Deus fez bom e no pecado caiu por causa das mentiras da serpente. E este mundo não vai ser perdido. Toda esta criação, o diabo não vai ter vitória sobre este mundo. O mundo vai ser refeito, como a humanidade vem sendo refeita, como nós vamos sendo refeitos, a imagem, o caráter de Cristo. Outro texto, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. E vão ali para Colossenses 1, 19 e 20. Um pouquinho para frente, Colossenses 1, 19 e 20. Porquanto foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo a humanidade, o homem, todas as coisas, todas, tanto que estão na terra quanto que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Paulo está trazendo a mesma ideia. Cristo é a redenção deste mundo, não só do povo dele, mas para remover a maldição que está sobre todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A reconciliação que Cristo faz não é apenas do ser humano caído, é também deste mundo que um dia vai ser descoberto, vai ser encontrado por Ele. A redenção é tão ampla quanto a criação, em toda a criação. Ela é cósmica, como diz um autor. O apóstolo está nos ensinando que um dia Deus vai trazer juízo, sim, e esse juízo é para que a terra seja descoberta do mal, para que ela seja encontrada, desnudada, para que ela seja atingida, para que o mal seja consumido em todas as suas formas. Para que essa terra ela se torne terreno santo, um terreno santo,
onde os santos habitarão para sempre. Aleluia. E o segundo ponto e último hoje é como que a gente vive até lá. Como que nós vivemos até esse dia? E como que a gente se prepara para isso? O próprio texto diz: a gente vive uma vida de santidade. Santidade. Vamos ver lá versos 11 e 13. Voltemos ao texto principal, 2 Pedro, capítulo 3. Ora, no 11, ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos, ardendo, se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando a gente fala em dia do juízo final, qual a sua reação instintiva? Bem que podia ser agora. É isso que passou na sua mente, no seu coração hoje, agora? Bem que podia ser agora, Senhor. Vem. Ou é, ai que medo, que medo. É isso? Se for isso, querido, talvez seja porque você ainda não crê em Cristo e não conhece o descanso de estar nele. E hoje é um dia bom para você considerar isso. Ou talvez você seja de Cristo, mas esteja um tanto confuso na sua caminhada acerca do que significa o dia de Deus, o dia do Senhor. Porque ele não é um dia que nós devemos ter medo, amados. É o dia pelo qual os nossos corações anseiam. Como diz o texto, o dia pelo qual a criação geme, a criação espera. O dia da volta do nosso Senhor, aquele que nos deu o fôlego da vida para vivermos para esse dia. Para vivermos para esse dia. Essa é a nossa expectativa como cristão, como nascidos do Espírito. Nós vivemos para este dia, para este encontro. É o dia em que a verdadeira alegria vai surgir. Ela vai vir, porque todas as nossas alegrias aqui, irmãos, elas são misturadas com o mal. Elas ainda acontecem neste mundo agridoce. Dias bons e dias ruins. Temos ótimas lembranças de coisas que nós vivemos. Claro que temos, mas temos péssimas lembranças também. E o pior de tudo, querido, o pior de tudo é que às vezes até as boas lembranças têm um detalhe dolorido, não é verdade? Até as boas lembranças têm detalhes doloridos. Quando nós lembramos, por exemplo, de pessoas que nós amamos, que já partiram. Parece que as nossas boas lembranças, elas vêm embrulhadinhas com arame farpado. E quando a gente encosta, a gente fura o dedo. Trabalho é bom, mas é ruim também. Ele é bom, mas ele é ruim também.
amigos, família, são coisas boas, maravilhosas, mas vem com lutas também, com renúncias. Ter um corpo é tão bom, mas ele falha, dá muito problema esse negócio de corpo, cuidar dele. Penso que é pior que carro, dá mais trabalho que carro, ainda mais quando vai chegando a idade avançada, né? O carro a gente troca, o corpo tem jeito. Meus pais estavam aí essa semana, e eles já estão perto de completar 80 anos, e a gente conversou sobre isso. E ele falou: filha, as dores chegam e não vão embora mais, se instalaram. O mundo é tão bonito, não é verdade? Tão vasto, mas nós somos tão limitados em conhecê-lo, tão limitados, não temos tempo, não é verdade? Temos tempo. Este relógio nosso, cronológico, sempre na urgência, ele nos cobra. Às vezes não temos dinheiro suficiente para conhecer, e às vezes não temos saúde. Aí quando nós temos dinheiro, lá no final nós já não temos saúde para viajar. E nós não vamos conhecer tudo, não vamos. Vemos tantas coisas nas redes sociais, tantas postagens, é gente iludindo gente, percebe como o mundo é? Gente iludindo gente, crente iludindo crente, uma exposição. Ficamos como quem sonha neste mundo agridoce, de dias bons e dias maus. E o anseio que Pedro nos dá aqui, ele é tão belo. É o que está aí no último verso de hoje. Esperamos por novos céus e nova terra, no qual habita a justiça. Uma terra livre do mal, de toda a aparência do mal, uma terra refeita, assim como os nossos corpos eternos, revestidos de incorruptibilidade na ressurreição, no dia final, naquele dia, como é o de Jesus. Imagina, Jesus, quando se apresentou aos discípulos, já ressurreto, eles o reconheceram, e ele mostrou as suas marcas. Veja aqui, Tomé, o corpo que apanhou, o mesmo corpo que tomou cusparada, o mesmo corpo que foi pregado naquele madeiro, o mesmo corpo colocado numa caverna, agora ressurreto. E ele passa ali 40 dias com os discípulos, ensinando, comendo peixe, bebendo, até que ele ascendeu aos céus. E ele deixa a sua promessa: eu voltarei, eu vou voltar. Vai ser assim com a gente, vai ser assim com este mundo também. O anseio que Pedro nos traz, ele é maravilhoso. Lá em Apocalipse 21 nos revela mais desta nova realidade. É verdade que nós não podemos precisar tanto sobre como será. A nossa limitação, porque a gente sabe muito pouco sobre como era o mundo antes da queda. Nós sabemos muito pouco. O que Deus nos deixou em sua palavra revelada é o suficiente para crermos. É o suficiente vivermos em fé, nesta ardente expectativa, e tendo o Espírito de Deus que habita em nós,
testificando com o nosso espírito que isso é verdade. Uma vida que não finda aqui, ela continua para a nova terra, novos céus, onde habita a justiça. O fogo do juízo do Senhor, ele virá e consumirá todo o pecado, todo o mal, consumirá os parasitas que se agarram neste mundo, o bolor que infestam a criação. Deus vai limpar o terreno com fogo, e é por isso que nós nos alegramos, é por isso que nós temos essa confiança e ansiamos pela sua vinda. Amados, nós não precisamos temer o fato do que este mundo vai ser refeito, nós não ficaremos sem casa, nós temos um lugar. Se hoje nós conseguimos contemplar e admirar tantas coisas belas ainda neste mundo cinza, neste mundo quebrado, e nós só vimos esta velha terra, a velha terra que vai apodrecendo. Imagine o que Deus tem preparado, conforme Ele diz, o próprio Jesus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 14, não permitais que o vosso coração se preocupe. Jesus falando, não se preocupe, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu o teria dito a vós, portanto, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Uma terra onde habita a justiça, sendo removida dela as coisas que nos fazem derramar lágrimas. E a Jerusalém celestial, descendo do céu, a santa cidade vai existir nesta nova terra refeita. Aleluia! Quando isso acontece, o mundo todo se torna terra de Emanuel. Terra de Emanuel. Vem Emanuel. Vem Emanuel. Quando ele vier, o mundo todo será lugar santo. O mal, conforme descrito em Apocalipse, não entrará, mas os que se juntaram a Cristo pela fé estarão lá, redimidos pelo seu sangue, na terra de Emanuel, na terra de Emanuel. E é por causa deste sangue derramado, que mês a mês, nesta velha terra, nós trazemos à memória o seu sacrifício vicário. Lembre-se disso, querido, ao comer do pão e beber do cálice hoje. As descrições escatológicas de eternidade não são de uma existência sem espírito, de um vagar nas nuvens. Elas falam de uma vida em carne, incorruptível, com sentidos, com razão, com emoções, com afetos, mas todos restaurados, redimidos, terra refeita, com animais vivendo em harmonia, tudo como deveria ter sido e será, só que melhor, porque ampliado agora, entenda isso, ampliado pelo fato de que nós conhecemos a glória do nosso Redentor, que nós não conheceríamos sem a queda. No plano eterno do Senhor ficou ainda mais belo, assim, nova terra, onde habita a justiça para sempre. Um dos versículos de Apocalipse, eu sei que você estuda e
se aprofunda nas Escrituras. Às vezes alguns têm medo de ler Apocalipse, ele é tão belo. E um dos versículos lá fala sobre a glória das nações, os tesouros das nações entrando na Nova Jerusalém. E tem muitos que têm entendido que haverá uma continuidade, até mesmo de coisas que a gente produziu aqui, nesta velha terra, mas agora sem pecado, refinados por este fogo do Senhor. Os tesouros das nações entram na nova criação. Querido, a nossa distância para essa nova realidade, ela é grande. Somos tão pequenos para compreender tudo isso, porque nós só conhecemos a vida aqui, deste mundo em guerra, deste mundo em conflito, deste mundo enfumaçado. Nós nunca vimos um mundo sem queda, e o único que sabe como é, o único que sabe como que é, não contou muito para a gente sobre isso. Ele não contou muito, mas todos os dias ele como que pisca, ele pisca para nós amorosamente, e ele diz: eu acho que vocês vão gostar de lá, eu acho que vocês vão gostar de lá. J.C. Ryle disse a seguinte frase: aquele Salvador amoroso, que falou tão graciosamente do caminho para o céu, também usou uma linguagem clara, claríssima, sobre o caminho para o inferno. É com afinco, amados, é com afinco que a gente se prepara para esse dia. Enquanto não chega esse dia, é hora do ensaio. Nós ensaiamos em santidade, em todo bom procedimento. Sabe, querido, às vezes nós temos um entendimento totalmente equivocado sobre o que é santificação. A gente trata a santidade como que se fosse as verduras que temos que comer para chegar até o prato principal, até a sobremesa. Como eu quero ir para o céu, então eu tenho que me esforçar para comer verdura e aquele esforço. Não é assim, queridos. E você não entrará lá pelo seu esforço. Não é por obras, não é na força do nosso braço. A nova terra é o melhor mundo que vocês poderiam imaginar. É o melhor do que você pode imaginar. É essa prévia, é a vida do povo de Deus, é este ensaio. Nós ensaiamos todos os dias. Que oração, que oração. A hora de você começar agora a experimentar as vitórias sobre o pecado, que vai desaparecer de uma vez por todas lá. É hora de experimentar agora o que é comunhão dos santos, que lá vai ser perfeita. Aqui ainda é difícil, aqui ainda é duro. É você experimentar agora o que é adoração a Deus, que lá vai ser totalmente perfeita, sem as coisas que ainda nos prendem, para adorar esse Deus maravilhoso. É você experimentar agora a alegria no coração, de verdadeiramente ser livre pela verdade. Do viver liberto do mal, não mais escravo do mal, ainda que o mal esteja ao nosso redor, livres, não mais sujeito às imposições deste mundo caído, que escraviza sim
sem você perceber. Você continua escravo, mas verdadeiramente ser livre em Jesus. Nós aguardamos o grande dia do Senhor com santidade, com evangelismo, para a glória de Cristo e para a nossa alegria. Alegria. Onde nós passaremos a eternidade? E como vai ser a nossa existência neste lugar? C.S. Lewis costumava dizer que as melhores histórias, elas fazem coceira no nosso coração, quando elas nos lembram da grande história, onde você, irmão, quer passar a eternidade, e como vai ser a sua existência neste lugar. Se coloque em pé.